Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Nós estamos aqui começando mais uma live que vai falar sobre a pesquisa em fontes abertas, ou do inglês OSINT, que é Open Source Intelligence. É um tipo de pesquisa que nós utilizamos os dados que já estão na internet, mas são técnicas de pesquisa muito avançadas que você consegue encontrar informações que você talvez nunca pensou que estivessem lá armazenadas na internet. O mais interessante é que são dados que não precisam de autorização judicial, ou seja, são dados que já estão lá publicados, depositados de forma acessível, sem qualquer tipo de invasão ou de técnica obscura para você conseguir. Na verdade, são dados que eles ficam armazenados na internet pela própria natureza da internet. Então eu estou aqui aguardando que o professor Gilberto Sudré ele entre na live para a gente começar, tá bom? Ele já está chegando. Muito obrigado aí o pessoal que está participando, tá? Agradeço. Andressa, boa tarde. Vamos lá. Pessoal, só esperando o Gilberto estar entrando e aí a gente começa. Mas o tema hoje, então, são as pesquisas em fontes abertas. E o que são fontes abertas? Vale a pena nós entendermos esse conceito, até muitas vezes, para nós advogados que estamos ali na fase da execução, tentando buscar alguma coisa daquele devedor, e a gente poderia utilizar essas técnicas, por exemplo, para tentar encontrar bens ou alguma pista de bens que esse devedor possa ter. Não só isso, né? A pesquisa de fontes abertas é utilizada inclusive em investigações policiais, de tanta informação que a internet armazena sobre tudo que acontece, né? Só mais um minuto, esperando aí o Gilberto entrar. Valeu aí. Vamos lá, pessoal, só mais um minuto, o professor Gilberto já está entrando. Só aguardando, o professor Gilberto já pediu aqui para participar. Boa noite. Professor Gilberto, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, na verdade, não boa noite. Boa tarde Ainda ainda. não sei. E aí, Exatamente. preparado Tudo para bem, nós tudo falarmos sobre tranquilo. as pesquisas de fontes abertas? Vamos lá, vamos preparado. Vamos começar aqui Vamos a lá? bater um papo sobre isso. Eu já falei aqui com o pessoal mais ou menos o que seria, mas o pessoal está entrando ainda. Né? A pesquisa de fontes abertas são aquelas informações que a internet lembra da gente e a gente nem sabe que está lá. E aí a gente pode Exatamente. consultar. São informações que não precisam de autorização judicial, são informações que podem ser utilizadas, inclusive, em processo judicial, e são informações que são utilizadas em investigações policiais. Né? Então é muito Exatamente. interessante saber trabalhar com fontes abertas. E aí, professor, só lembrando o que a gente estava combinando aqui, o pessoal tinha perguntado ontem se a gente poderia falar de inteligência artificial no direito. Né? É legal, a gente Ah, vai marcar uma sim. próxima live com esse tema e vamos começar a trazer mais temas de tecnologia relacionados ao direito. Tá bom? Beleza, tudo bem. Professor, Deixa eu. pode, Vamos com lá. a palavra, É, Vossa Senhoria. então vamos lá. Bom, eu vou começar me apresentando. Vocês todos estavam aqui na nossa live passada, estão aqui nessa nossa nova live.
Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito na área de computação forense, sou professor universitário do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa, sou coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Computação Forense, e sou diretor técnico da APECOF, que é a Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, né? E aí faço parte da HTCIA, que é uma entidade internacional de investigação de crimes de alta tecnologia também. Bom, o assunto de hoje... Professor, deixa só eu me apresentar também, porque... então. Eu achei que você já tinha se apresentado, desculpa. Não, estava esperando só você entrar para a gente dar início, mas meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu sou formado em Ciência e Computação, Direito, tenho mestrado convergindo no Direito Digital, curso também de pós-graduação em Direito Digital, e é a área que eu decidi trabalhar. Então, ao tempo, já atuo nessa área com o professor Gilberto, também com parceiro, e aí eu também sou membro da HTCIA, também sou certificado pela Equizim em Data Protection. Então, estamos aí na trilha para tirar a certificação para DPO. Tá bom? Então a gente trabalha com essa parte de tecnologia de direito que é cada vez mais integrada para prover novos tipos de serviços e transformações sociais através da união do direito e tecnologia. Vamos lá, professor? Exatamente. Vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouco sobre nossas informações. Nossas informações elas estão o tempo todo sendo publicadas na internet, até de forma voluntária, né? Ou seja, ou forma voluntária, a gente vai lá e coloca um post, coloca uma foto de onde a gente está, marca o local onde a gente está visitando, ou mesmo faz um comentário para uma outra pessoa que estaria fazendo aquela ação, ou comentando sobre algum tipo de ação em relação a isso. Então, nossas informações estão livres, né? Além disso, a gente tem uma série de informações, inclusive, que são coletadas sem até a gente conhecer. Quando a gente navega num site, quando a gente faz ou entra numa loja de comércio eletrônico, ou seja, tudo isso informações são coletadas do nosso respeito, então, publicadas ou armazenadas em algum local da internet. Muitas dessas informações, elas estão de forma aberta, ou seja, eu consigo ir lá e pesquisar essa informação. Eu digo não só em relação à pesquisa, em relação à pesquisa no Google. Tem várias ferramentas que têm a característica, a possibilidade de obter essa informação de forma automática nessa situação. Só para ter uma ideia, para a gente ter uma noção de como é que a gente tem informações desde muito tempo atrás até agora, né, publicadas na internet, existe uma pesquisa, que é uma pesquisa que já foi do ano passado, dos Estados Unidos, dizendo que 1 em cada 8 bebês que nascem já tem um perfil na rede social, em que o pai ou a mãe criou aquele perfil para publicar fotos do ultrassom, fotos do bebê para a vovó, para a titia curtir. Ou seja, esse perfil já está cheio de informações de relacionamento familiar, fotos da própria criança em relação a isso. Aí a pergunta, será que mais tarde essa criança vai querer que as fotos dela estivessem, né, publicadas na internet ou não? Então, ou seja, eu tenho muitas informações que são publicadas na internet em relação a isso. Infelizmente, as empresas hoje não estão cuidando adequadamente de proteção desses dados. Sejam eles dados que elas coletaram adequadamente, né, e deveriam proteger, como também os dados que a gente muitas vezes coloca lá no perfil do Facebook e acha que marcou lá que é só para os amigos verem essas informações, que na verdade, por uma falha, essas informações são abertas e muitas pessoas conseguem enxergar essa situação em relação a isso. Então, vamos definir o que é exatamente a OSINT, né, que é Open Source Intelligence, ou traduzindo na inteligência de fontes abertas. Né? O que é isso? Basicamente, é você obter informações, né, de forma gratuita, de forma aberta, em locais que não é só na internet. A gente foca muito na internet, né? Mas eu tenho informações via rádio, informações de jornais, informações de livros, filmes, né? Ou seja, todas as fontes que, de alguma maneira, eu tenho acesso sem necessidade de ter um mandado judicial para isso, é o OSINT. Então, são fontes das mais variadas, documentos que foram publicados, bibliotecas, livros, né, relatórios, tudo isso são fontes abertas. Eu posso obter essas informações em relação a isso. Mas a OSINT, ela não é só nessas fontes. Eu tenho algumas derivações da própria OSINT, que é, por exemplo, a UMINT, ou chamada de Human Intelligence. Na verdade, são informações obtidas através de próprios seres humanos, ou seja, eu tenho informações que o detetive particular, por exemplo, muitas vezes ele tem essa informação, porque ele, através de um contato pessoal, ele consegue
né, ou através da chamada engenharia social, ele consegue obter algum tipo de informação privilegiada, algum tipo de informação que vai permitir a ele ter uma visão do todo, ou pelo menos ter um detalhe que vai entender a situação como um todo. Então, além do OSINT, que são das fontes abertas, eu tenho chamada de UMINT, que é a Human Intelligence, né, nessa situação. Também tenho a SIGINT, que é chamada de Signal Intelligence, que são a inteligência de informações obtidas por interceptação de sinais. Então, por exemplo, existem projetos hoje que eu consigo, por exemplo, através de uma antena e de uma receptora adequada de frequência, eu consigo obter, né, por exemplo, a imagem da tela do monitor de uma pessoa que está a alguns metros de distância de mim. Como é que ele faz isso? Porque cada um dos monitores, o seu funcionamento normal dos monitores, ele emana de forma muito, muito suave uma onda eletromagnética, né? E essa onda eletromagnética, bem analisada, captada, tratada ou trabalhada, eu consigo obter a informação do que está sendo exibido na tela do monitor. Então, ou seja, é uma onda eletromagnética que está se propagando, né, livremente através do ambiente, né, e eu consigo, através de uma situação como essa, fazer essa captura desse sinal. Então, seria, por exemplo, um Signal Intelligence, por exemplo, nesse caso. E tenho também o IMINT, né, ou seja, o Image Intelligence, que é informações obtidas através de imagens, né, como, por exemplo, imagens de satélite ou imagens de aeronaves, por exemplo. A gente tem muito isso em espionagem, né? Você ter satélites aerofotogrametando o ambiente, o local, e aí eu consigo obter informações de estradas, desvios, casas, prédios, né? Uma série de outras situações diferentes em relação a isso. Então, veja que eu tenho muitas fontes de informação que eu não exatamente necessariamente preciso de ter um mandado judicial para obter essa informação ou coletar essa informação nesse caso, né? Muito bem. E aí a pergunta é por que usar o OSINT, né? Então, vamos imaginar. As informações coletadas são, primeiro, de baixo custo, porque elas estão públicas na internet. Então, elas estão disponíveis na internet de forma aberta. Então, ou seja, primeiro, eu não preciso, então, gastar muito por isso. Ou seja, eu vou gastar tempo, algumas ferramentas, mas eu não tenho uma necessidade de pagar por essa informação, né? Outra informação é que eu não preciso de mandado judicial. Elas foram livremente publicadas nas redes sociais, jornais, revistas, em livros. Então, eu posso ter essa questão. Outra é velocidade de acesso, né? As informações estão lá disponíveis, é só eu saber como coletar essa informação, né? Nesse caso, né? Muitas vezes, inclusive, tem informações que são vazadas de forma ostensiva. A gente tem o exemplo do Wikileaks, né, que era informação secreta, que foi disponibilizada, amplamente disponibilizada publicamente, né, nessa situação. Então, eu tenho vários motivos por que usar a OSINT, nesse caso lá. E quem pode se beneficiar disso, né? Como o professor Gustavo, o doutor Gustavo comentou, profissionais de segurança da informação pode usar essa informação para poder obter informações para fazer uma análise de vulnerabilidade, uma análise de pentest, por exemplo, de uma certa empresa, né? De levantamento de informações que a gente chama nessa situação que é a fase de reconhecimento, né? Eu chamo de RECON no pentest. Advogados, no caso de causas, né, buscas de patrimônio, por exemplo, de outras pessoas, muitas causas foram resolvidas ou muitas vezes impedidas, né, até o Gustavo até pode comentar sobre isso mais à frente, de causas, quer dizer, comentar inclusive, Gustavo, agora, sobre causas que descobriram patrimônio de pessoas ou que, então, relacionamento entre testemunhas ou entre assim, pessoas da causa, exatamente, usando reconhecimento ou a OSINT para isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Exatamente. Essa questão, por exemplo, de que nós já temos vários entendimentos aí de que a amizade no Facebook não gera um tipo de suspeição ali da pessoa para ser testemunha. Mas através da OSINT nós podemos descobrir novas e outras informações que podem demonstrar um relacionamento mais íntimo daquelas partes. E aí conseguir, durante a contradita, que é aquele momento em que você vai alegar que aquela testemunha ela não pode testemunhar com aquela força de prova, vai ter que ser ouvida quando muito, quando informante. Além disso, na própria captura de bens, na hora que você pesquisa para encontrar bens do devedor, você tem várias fontes que te entregam informações
que estão abertas aí na internet, ou quando muito você precisa fazer só uma requisição administrativa para encontrar bens de um devedor, por exemplo, ou de uma empresa devedora. Então, a OSINT ela pode ser utilizada de várias formas e para vários objetivos, todos lícitos. Como a gente falou, não precisam de decisão judicial para você conseguir, porque eles já estão lá. E aí, aproveitando, pessoal, vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? A Camila Camargo, ela perguntou sobre os direitos autorais com relação às informações obtidas nas fontes abertas. Camila, primeiro ponto é que qualquer direito autoral violado vai estar protegido pela legislação que se aplique, seja ela penal ou civil, dependendo da ocasião. Então, as informações, mesmo estando em fontes abertas, se elas forem de autoria, ou seja, se elas forem autorais, eu vou ter a proteção que a lei exige, sem problema nenhum, tá bom? Desde que, óbvio, a pessoa faça a prova de que ela é, né, autora daquele trabalho que é protegido pelos direitos autorais. Então, a gente não fala aqui de nenhum tipo de ilícito, como utilização indevida de direito autoral, seja da forma penal ou civil, por exemplo, que pode ter sanções diferentes. A gente fala aqui de informações publicadas, dados que são publicados, não necessariamente também são dados pessoais, e aí você pode fazer a utilização daquilo para, se você inclusive tiver uma base de dados alimentada, fazer um cruzamento de informações para revelar mais ainda detalhes do que você precisa. Pode falar, professor. Não, exatamente. Quer dizer, eu vou usar informações que estão publicizadas, né, em vários veículos diferentes, e eu posso reunir isso numa grande... Aí tem várias ferramentas hoje que podem fazer esse tipo de análise, e com isso eu consigo ter essas informações para tirar uma conclusão, na verdade. Eu não vou... A direito autoral, eu não vou estar reproduzindo essa informação, eu não vou estar... me valendo dessa informação para gerar um outro documento, publicar outro documento. Mas ele vai me basear, ou vai me permitir, né, tirar conclusões sobre um certo processo, sobre uma certa empresa, sobre uma certa investigação que está sendo desenvolvida nesse caso, né, em relação a isso. Então, como eu estava comentando, né, profissionais de segurança da informação, advogados, forças policiais usam bastante esse tipo de informação, né, forças militares e até empresas também. Ou seja, imagine que uma empresa ela quer analisar como é que seu concorrente, ou seja, produtos que o seu concorrente está desenvolvendo, ela pode muito bem, num noticiário de tecnologia, saber, por exemplo, que a empresa A contratou um profissional que é especialista numa certa área. Bom, será então que essa empresa, é uma informação aberta, que foi publicada no jornal, será que então que essa empresa, né, não está agora querendo desenvolver um produto naquela área? Por exemplo, a gente viu aí que, algum tempo atrás, a Apple contratou uma série de profissionais do Google na área de carros, né, autônomos. Né? Obviamente que todo o mercado começou a imaginar, então a Apple vai começar a desenvolver produtos para carro autônomo, ou até talvez um carro autônomo mesmo, que seja. Então, veja, era informação de fonte aberta, era informação publicada no jornal. Né? E aí você junta aquela informação, outra informação de um outro local, uma informação que saiu numa notinha, ou numa área técnica, ou um comentário de alguém num congresso. Tudo isso são fontes que são públicas, você reúne isso tudo e você gera um relatório de inteligência, dizendo que, olha, a tendência é que essa empresa esteja desenvolvendo esse tipo de produto, ou que vai entrar por essa área. Então, veja, é uma área bastante rica que pode ser aplicada em vários locais, desde o ambiente concorrencial até o ambiente de investigação, né, de crimes ou de processos em relação a isso. Então, tem uma área bem ampla de aplicação. Pessoal, olha só dando um exemplo aqui, professor Gilberto, na OSINT você não encontra um arquivo que tem todas as informações que você precisa. Você, na verdade, tem que ficar pesquisando em várias fontes, e óbvio que já existem programas que fazem isso de forma até automatizada, para você começar a levantar todos os dados que você precisa. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, com um site que ele é público e com informações que você encontra no Google, por exemplo. Você pode pegar o nome de uma pessoa e colocar o nome da pessoa no Google CPF. Descobre o CPF dela. Com o nome e o CPF, você pode ir na rede social, descobre ali o nome da mãe. Às vezes a pessoa alimenta até a data de nascimento dela. Isso são dados que hoje você encontra com certa facilidade. A partir daí, né, você pode ir no site, por exemplo, do TRE,
e buscar o título eleitoral dela. E aí, com posse do CPF, título eleitoral, nome da mãe, você vai conseguindo mais um monte de dados que eles são públicos. Então, em momento nenhum, você infringiu a lei, salvo quando a LGPD, obviamente, entrar em vigor, a gente vai ter que ter algumas observâncias estatais, mas a fonte aberta, ela fala de informações que estão lá. Por exemplo, o resultado de um concurso. Vai estar o seu nome completo, o seu CPF, vários dados ali naquele resultado, que ele está, inclusive, assim, já esquecido na internet. Ele está publicado e foi esquecido. A banca esqueceu lá, tem 10 anos o resultado, mas a informação continua lá e você continua sendo apto a coletar e a levantar aquilo que você precisa para você conseguir, então, alcançar um objetivo, certamente, né? Foi um caminho bem interessante que o Dr. Gustavo comentou, ou seja, você vai... Esse é o segredo do OSINT. Na verdade, você não vai ter, como ele comentou corretamente, você não vai ter um único local que vai ter todas as informações. O segredo do OSINT é você coletar na maior quantidade de fontes de informação diferentes, reunir isso num grande banco de dados e você dali fazer as análises e fazer a extração, né, da inteligência agora, que na verdade não são dados não estruturados que você vai tirar dali o conhecimento de um certo em relação a isso. Por exemplo, a internet, até bem lembrado aqui, a internet tem uma excelente memória, né? A internet, difícil a internet esquecer de alguma coisa. Eu até convido vocês a fazer uma pesquisa em um site chamado de The Wayback Machine. The Wayback Machine. É um site que eles têm o histórico da internet. Então, por exemplo, você pode chegar lá e perguntar assim, como era o site do Terra em 2005? E ele tem lá um screenshot, na verdade, da tela com as notícias de 2005, lá de um certo dia de 2005. Obviamente que eles não têm de toda a internet, mas tem uma grande área, né? Uma grande coleta desse tipo de informação. Então, eles fazem como uma escavação, eles varrem a internet e vão guardando as informações de sites. E aí você tem lá dizendo como é que era o site do Terra, como é que era o site do Google, né? É interessante até fazer, como é que era o site do Google há 10 anos atrás, né? Como é que era isso, logo no comecinho do Google. Então, você tem várias situações. Então, a internet, nesse ponto, ela tem uma ótima memória, né? E é difícil ela esquecer de alguma coisa nessa situação. E lembrando até que o Gustavo comentou também, quem fez concurso público e foi publicado o resultado, está na internet. Certamente vai encontrar esses dados na internet, que são dados públicos também, nesse caso. Bom, como é que a gente pode usar o Cíntia? Quer falar? Pode comentar. Não, então, eu queria só falar, por exemplo, o professor Gilberto vai fazer uma demonstração para a gente aqui na live, tá, pessoal? Eu queria dar outro exemplo de um programa chamado Maltego. Maltego é um programa, M-A-L-T-E-G-O, quem quiser procurar aí no Google. O Maltego ele é um programa que ele monta, inclusive, um mapa visual do cruzamento de dados. Você consegue, por exemplo, descobrir que determinado endereço de e-mail está trocando e-mails com outro endereço de e-mail que você pesquise. Você não tem acesso à mensagem, tá, pessoal? Mas você tem acesso ao endereço de envio e ao endereço do destinatário. Ou seja, remetente e destinatário, você sabe que aquelas pessoas estão trocando mensagem, certo? Porque esse dado, ele é considerado um metadado para a internet. E ele tem que aparecer, porque todos os computadores do mundo, né, que participam do envio dessa mensagem, os servidores, eles têm que saber de onde está partindo para onde está indo, né? Então você consegue montar. Agora, não pode fazer isso, gente, com esposa, marido, namorado, namorada, tá? É proibido, tá, pessoal? Não pode, tá? Me mostra a lei aí. Vamos lá, professor. Ou seja, vamos lá, melhor, né? Então, ou seja, a gente vai coletar as informações todas e vai fazer um grande banco de dados para extração. E esse é o grande problema, né, da OSINT, que é basicamente você lidar com essa quantidade gigantesca de informações que você vai tratar. Você vai ter que coletar, então isso não vai ser manual, obviamente, isso vai ser através de aplicativos como o Maltego, como outros aplicativos disponíveis, né, na internet, ou então você instala em servidores. Ele vai coletar essa informação, né? Diferente. O Shodan, até o Rocha que comentou também, o Shodan também é uma outra ferramenta bem interessante também de coleta de informações. Você vai coletar essas informações todas, vai colocar isso de uma forma não estruturada no banco de dados, e aí você vai ter que refinar essa sua análise, né?
E aí é o grande segredo de como que você vai fazer esse refino, esse tratamento de dados, para aí sim extrair desse banco de dados imenso, né, as informações, ou na verdade o conhecimento, não informações agora, né? Você coletou dados, processou, gerou informação, e da informação você vai gerar conhecimento, né? Para fazer essa conclusão, tirar essa conclusão, ou subsidiar você de algum tipo de decisão ou algum tipo de investigação que você está coletando. Então, o processo, né, de busca da informação é um processo que dá trabalho, né? Não é uma coisa que você vai apertar um botão e vai sair o resultado lá exatamente automaticamente, mas é possível de ser feito isso com técnicas adequadas nesse caso. O volume de dados normalmente é muito grande. Como a gente está comentando aqui, né, exatamente, né? O Racho está comentando aqui, não existe uma receita pronta, o critério de filtragem também é importante. Perfeitamente, na verdade, depende do que você está buscando, depende também de como é que você vai fazer a filtragem dessas informações que você vai coletar, né, em relação a isso. Onde a OSINT ela falha em algumas situações, como é que é o mais comum? Primeiro, identificação incompleta de fonte de informação. Você talvez não tenha coletado todas as informações que estariam disponíveis. A informação está disponível, mas você tem que ir lá buscar. Então, muitas vezes, você coletou as informações, mas você não coletou de todos os locais disponíveis ou dos locais que eram importantes para você, né? E aí você, coletando essas informações, consegue ter essa informação, criando esse banco de dados correto em relação a isso, né? Uso de dados não estruturados ou busca em locais inadequados. Também você foi lá e buscou informações que também não tinham a ver, ou não estavam atualizadas, ou não estavam de acordo com a sua pesquisa, né, o que você precisasse colocar. Outros itens, outro local onde a OSINT também falha, são dados de difícil obtenção. Alguns dados são simples de você conseguir, então facilmente acessíveis através da internet. E tem outros dados que não são tão fáceis assim, né? Ou seja, você vai ter que garimpar, talvez entrar em outros locais ou outros repositórios nesse caso. E, obviamente, que outra dificuldade que eu já tinha comentado aqui é o volume de informação, né? Pode ser um volume de informação absolutamente assim, absurdo, e você vai ter que ter máquina, armazenamento, processamento, né, e técnicas para poder fazer esse tratamento, né, nesse caso aqui, né? Então, por exemplo, né, vamos falar de algumas coisas práticas aqui agora, por exemplo. Então, eu tenho um site, né, um site que está publicando uma certa informação. E eu quero saber quem é o dono desse site, por exemplo. Uma informação muito simples. Eu quero saber quem é o responsável por aquele domínio, né? domínio.com.br. Né? Como é que eu sei essa informação? Né? Por exemplo, eu posso ir num site chamado registro.br. Então, todos os sites registrados no .br, ou seja, que tem o domínio no final .br, foram registrados num domínio chamado registro.br, que é o local oficial de registro de domínios no Brasil. Nesse registro.br existe uma função chamada lá em ferramentas, depois tem RUIS, tem uma função, onde eu coloco o domínio, qualquer domínio.br, ele me diz quem é o responsável por aquele domínio. Então ele me dá nome, me dá o e-mail, me dá o CPF ou o CNPJ, se é de uma empresa ou se é o nome de uma pessoa, com o CPF dela e o e-mail. Eu assim, imagino que com a entrada em vigor da LGPD, eles vão ter algum tipo de tratamento desses dados, porque são dados completamente abertos hoje em dia. Hoje em dia, então, eu consigo saber quem é o dono, né, seja ele uma empresa ou uma pessoa física, de qualquer domínio.br no Brasil. Né? E uma consulta gratuita, pública, lá no site chamado registro.br. Então, é uma questão relativamente simples. Teve o caso aqui de uma publicação que eu fui perito no ano retrasado, de um site que foi registrado, que tinha uma informação que não era verídica, que era uma informação falsa, e queriam fazer a investigação. Foi extremamente simples, porque foi lá no registro.br, viu quem era a pessoa, tinha o CPF da pessoa, estava lá escrito a situação. Isso acontece no mundo todo. No caso do registro.br, isso no registro
lá, eles estão registrados nesse site que eu comentei, registro.br. Mas existem serviços de RUIs para domínios do mundo inteiro. E aí eu consigo ter acesso a essas informações de qualquer domínio, de qualquer local, né, do mundo, nesse caso aqui. Então, isso e sem mandado judicial, né, sem precisar de saber ou acionar a justiça para saber sobre isso, nesse caso. É óbvio que tem informações, e por isso que a informação ela tem que ser validada, pode ser uma informação falsa, pode ser um CPF falso, pode ser um nome falso, né, pode ser um e-mail falso, mas é um caminho, né, você começa a ter o fio da meada de começar a levantar as informações que eu tenho em relação a isso. Então, esse é o exemplo. Quer comentar? Professor, isso que você comentou é interessante, que a Carolina Camargo ela fez outra pergunta. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode mandar a pergunta para a gente, tá? Ela perguntou, qual a credibilidade jurídica dessas informações? É uma excelente pergunta, porque a credibilidade jurídica vai da fonte que você utilizou. Você pode ter uma informação encontrada, por exemplo, num site de tribunal, no site do TRE, num site de prefeitura, ela tem, obviamente, um valor muito maior do que uma informação encontrada no Google. Mas aí, se você encontrar essa informação em algum outro lugar que seja, que talvez, se você juntar aquela informação, não tenha um valor probante muito grande, você pode pedir para o juiz oficiar a instituição e pedir para a instituição entregar aquela informação, por exemplo. E aí você vai ter uma credibilidade jurídica muito maior. Além disso, você pode utilizar a ata notarial. A ata notarial é um documento que você faz no cartório, e o cartório competente, obviamente, para fazer a ata notarial, onde o tabelião, ou oficial do cartório, eles vão entrar no site, vão fazer aquilo que você fez para encontrar a informação e vão te dar uma certidão dizendo que aquela informação foi encontrada naquele endereço. Então, isso tem, obviamente, que não é uma presunção de veracidade absoluta, mas tem uma força probante muito maior do que você dar um print na tela ou imprimir aquilo na sua impressora e juntar no processo. Correto? Exatamente, bem lembrado, boa pergunta também. Então, reforçando, quem quiser fazer perguntas, pode mandar aqui para a gente. Né? Outro site que é bem interessante aqui no Brasil, chama de Escavador. Né? Você que já usou esse site também, chama de Escavador. É um site de, basicamente, busca de informações públicas de pessoas. Se você colocar o nome da pessoa lá, inclusive, antes disso, eu vou até fazer uma sugestão para quem está nos assistindo aqui. Quem nunca fez, eu sugiro que faça. Vá no Google, digita no campo de pesquisa do Google o seu nome completo, entre aspas. Né? Vocês vão descobrir a quantidade de informações que o Google já indexou sobre vocês. Né? Muitas vezes, informações que você nem lembrava mais. Fotos, imagens, né? Postagens que citaram você. Então, muitas vezes, não é nem uma postagem que você fez. Né? Mas um amigo seu fez uma postagem de um certo artigo e citou você. E está lá. Porque o Google indexou o seu nome lá naquele local. Então, ou seja, nem você, muitas vezes, que eu tomo muito cuidado, não publico minhas informações, não tenho informações minhas na internet porque eu não coloco, mas seu amigo, né, a sua empresa, colocou aquela informação na internet. E o Google foi lá, indexou, e aí está lá disponível. Então, uma outra dica interessante, quem nunca fez, sugiro que faça. Vá lá no Google, digita lá seu nome completo, entre aspas, né, e vai ter uma boa surpresa, né, nessa situação aí para isso. Né? Bom, inclusive, professor, tem que lembrar aquelas empresas, geralmente muitas norte-americanas, em que você contrata elas para elas apagarem você da internet, tá? Elas entram nos sites, aquilo que pode ser apagado de forma lícita, elas apagam, aquilo que não pode, elas saem notificando e pedindo exclusão dos dados. Né? Então aí você acaba sumindo, né, do resultado do Google, tá? Tem muitas empresas que fazem, né, quando não tem como remover, né, essa informação da internet, o que elas fazem? Elas geram conteúdo de alta relevância sobre você. E aí o que acontece? Aquela notícia, entre aspas, que você não gostaria que fosse vista, ela vai parar lá na página 7 de resultado do Google, na página 8ª página de resultado do Google. Ou seja, ninguém passa da 3ª página do Google hoje em dia. Né? Você faz uma pesquisa no Google, olha a 1ª página de resultado, talvez, quando você está com muita coisa, olha a 2ª e a 3ª. Daí para frente, você normalmente não olha mais essa informação. E aí, teoricamente, essa informação está lá, está indexada pelo Google, mas a
ninguém chega até ela, porque, na verdade, ela já está numa distância, né, bem grande do que você tem em relação a isso. Então, é uma outra situação. Mas voltando, então, à ideia do escavador, é um site que ele mantém informações sobre, principalmente, processos. Então, todo mundo que tem algum nome envolvido em algum tipo de processo tem essa informação lá. E aí, no processo, quando o processo está em segredo de justiça, tem nome, CPF, endereço, né, e uma série de outras informações daquela pessoa, né, disponível também gratuitamente, de forma aberta, lá nesse site, chamado Escalador, que é um site que tem muita informação também, site brasileiro. Existem alguns sites americanos, PPL e alguns outros, né, que também são específicos para a busca de pessoas de fora do Brasil. Né? Basicamente, o escalador seriam para pessoas aqui no Brasil, mas tem outros sites fora do Brasil também, nessa situação que é bem interessante. Né? Tem um site, né, americano bem interessante chamado NameCheck, NAMACHK.com. NameCheck seria a tradução. Ele permite que você, através de uma única pesquisa, né, com o nome da pessoa, ele vai e pesquisa esse nome dessa pessoa em quase, eu diria que mais de 30 redes sociais diferentes. Então, você faz uma única pesquisa nesse site, e ele busca, né, essas informações, ou então esses perfis dessa pessoa com esse nome, em mais de 30 redes sociais diferentes. Essas que a gente mais conhece, e mais algumas outras que a gente não são tão conhecidas assim. E aí você pode, por exemplo, fazer uma grande busca de informações, né, desse perfil dessa pessoa, né, ou homônimos dela, você tem que ver se realmente é a pessoa mesmo ou um homônimo, em várias redes sociais diferentes de uma única pesquisa. Aquilo que eu comentei, né? Sempre que você usar uma ferramenta para simplificar o seu trabalho, você não vai fazer essa busca em 30 redes sociais manualmente, né? Então, isso é bem complicado. Então, tem várias ferramentas dessa linha, né, que você pode fazer. Professor, só comentando aqui, o perfil RC Perito Digital, ele indicou a ferramenta Spiderfoot. Eu já até dei uma olhadinha aqui, é uma ferramenta muito boa, né? Spider de aranha, né? Foot aí de pegada. Então, Spiderfoot é uma ferramenta para você utilizar. O Gustavo Rocha indicou também o Shodan, que a gente já falou. Gente, enquanto o Maltego procura informações, por exemplo, de pessoas, né? Informações de empresas, o Shodan procura informações de máquinas. Dá para você descobrir computadores, webcams, dá para você descobrir até babás eletrônicas que estejam ali conectadas e você possa tentar conectar e acessar aquelas informações. Também o professor Gustavo, ele perguntou se o uso de robôs para buscar essas informações de forma generalizada, como é que seria vista a validade? Não tem problema você utilizar robô, seja você desenvolvendo robô em Python ou utilizando esses sites que o professor Gilberto está indicando, desde que você comprove a fonte e junte no processo de forma adequada. Como a gente falou, data notarial, como a gente falou de oficiar o próprio órgão para entregar aquele dado, ou então você pegar o dado de um órgão oficial mesmo na internet, como a gente mencionou, o TRE. Beleza? Exatamente. E aí, pessoal, nós já estamos dando o limite do nosso tempo aqui. Tá? O pessoal pediu aqui para repetir as fontes. Eu vou citar só mais um site aqui interessante para quem quiser começar a estudar e brincar com esse tema. É o https://ocintframework.com. Eu vou colocar todas as ferramentas e sites que a gente falou aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo lá no perfil da ESA. Tá bom? Legal. E aí vocês podem acessar lá. Boa, boa. Bom, a gente já estamos, infelizmente, já no final. Uma outra fonte interessante que pode ser feita, né, que pode ser obtida muita informação, são fotos. As fotos publicadas, muitas delas na internet, carregam dentro delas o que a gente chama de metadados, que são dados de como a foto foi capturada. Então, muitas vezes eu tenho, dentro das fotos, por exemplo, qual foi a câmera, número de série da câmera, a versão do software, o local, condições de luz, condições em que aquela foto foi obtida. Em algumas situações, até a localização. Se a geolocalização da câmera ou do celular estiver ligada, isso foi para dentro do celular também, da foto também. Então, eu tenho
como obter, por exemplo, informações de onde veio aquela foto, usando ferramentas de análise da foto em si. Então, por exemplo, só para a gente ter rapidamente, né, um site que pode analisar uma foto dessa, de forma uma análise bem superficial, mais rápida, chama-se Metapix. Meta, metapix.com. Metapix.com. É um site que você faz o upload de uma foto para lá e ele vai analisar esses metadados de forma bem rápida e vai te dizer pelo menos o modelo da câmera, o número de série da câmera e se tem algum tipo de dado de geolocalização da câmera também para isso. Como é que estamos de tempo aí, Gustavo? Nós estamos já mais 4 minutos. O RC, o perfil RC Perito Digital, pediu para a gente reiniciar, mas nessa série de lives que a ESA está fazendo, a gente está obedecendo uma live por dia. Então a gente pode até marcar outra live para, de repente, aprofundar o tema das fontes abertas. Mas a gente encerra daqui a pouco para tratar outros temas nas próximas lives também. Obrigado aí para todo mundo que tem participado. Então, como a gente está se encaminhando para o final, assim, eu imagino que quanto mais digital é a sociedade, mais a gente vai ter fontes abertas com informações disponíveis e acho que mais eficiente vai ser a busca, o uso de ferramentas de OSINT nesse processo. Então, essa é uma situação importante, né, que a gente vai poder ter informações de forma gratuita, rápida e sem muita questão lá. Estou perguntando para você, Gustavo, a última ferramenta que você comentou. Eu comentei do site OSINT Framework. É https://osint, OSINT, framework.com. Muito bem. Então, assim, só para complementar o meu raciocínio, assim, a OSINT, né, é uma forma barata e bastante assim, eficiente, muitas vezes, de conseguir voltar, obter informações nesse ambiente, né, de pesquisas na internet. Assim. Aí o RC Perito até colocou aí o OSINTframework.com para isso. Muito bem. Tá bom, pessoal? Olha, então, eu espero que nós tenhamos demonstrado para vocês que a internet realmente é um mundo de coisas para a gente aprender e que as fontes abertas, quem começar a trabalhar com esse tema, vai ver utilidade nesses dados e você cada vez mais aprofundando, vai ficar uma coisa mais natural para você. Você daqui a pouco está desempenhando várias pesquisas, encontrando várias informações que vão ser úteis para você de alguma forma. Seja para marketing, seja para profissionalmente, dependendo de como você vai utilizar. Beleza? Então, um abraço aí para a Thaís, né, para o Alex também, lá de Barra de São Francisco, que estão falando aqui. A gente costuma falar e trocar algumas experiências e informações com eles, e principalmente com o Alex, que é um colega meu de mestrado. Um abraço aí, nós já fomos lá apresentar algumas informações também relacionadas ao direito digital. Pessoal, obrigado. Mais uma vez, as ferramentas e os sites eu vou colocar na descrição dessa live no perfil da ESA, que vai ficar lá no IGTV publicado, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou. Seguir, pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, Gilberto Sudré, ou então Gustavo Martinelli, com 2 L's e .adv. .adv, exatamente. Isso aí. Obrigado, pessoal. Então, a gente pode marcar uma próxima live sobre fontes abertas, aí aprofundando o tema, de repente demonstrando. O problema de fazer a live no Instagram é que não dá para compartilhar a tela, né? Mas a gente tenta ver uma forma. Exatamente. Eu poderia fazer aqui, demonstrar, inclusive, ao vivo algumas coisas, mas, infelizmente, o Instagram não deixa eu compartilhar a tela. Até tentei fazer uma filmagem aqui antes, da minha própria tela, mas ficou muito ruim, nem tentei fazer isso, porque ia ficar ficou realmente muito ruim aqui. Mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. Então, a gente vai anunciar, não tem uma data, uma hora ainda para a próxima. A próxima vai ser sobre inteligência artificial aplicada ao direito. Tá bom? Obrigado aí a todo mundo que participou. Um abraço. Até a próxima. Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigado, hein? Tchau, obrigado, Gustavo. Tchau, tchau. Um abraço.